Esse é o Papo com Griot. Eles são aqueles que contam as nossas histórias e que passam para gerações futuras os nossos ensinamentos. Eu estou com a Lene Blue, cofundadora do Movimento Negro Unificado. Lene, você tem um livro recém-lançado chamado Idosidade, que é uma tese sua, né? Um livro de crônicas para inspirar tâmaras. E eu gostaria de trazer um dado, que é o fato de que nos últimos 12 anos, a população idosa no Brasil cresceu 57,4%. Ou seja, nós teremos uma geração, né, cada vez maior de idosos no Brasil e na cidade de São Paulo. O que nós precisamos fazer para valorizar a vida da população idosa na nossa cidade? Simone, eu estou muito orgulhosa desse papo, porque Alexandre Kalash, que é um especialista em envelhecimento, trabalhou na ONU, ele deu uma entrevista semana passada dizendo que de 50 candidaturas, 2 falavam sobre a idosidade. Lógico que deve ter aumentado de lá para cá, mas a proporção é 0. Então, eu só te parabenizo por esse olhar. Porque falar da idosidade não é falar para velho. Não, é para falar para essa juventude que vai ficar velha, sim, espero. Se tivermos políticas públicas para isso. Quando o jovem negro trabalha, sai essa pesquisa hoje de manhã, que a maioria dos jovens que trabalham na infância são negros. Como será a velhice desse jovem que está trabalhando em situações degradantes? Como será? Como será a velhice dessa juventude agora? Com alimentação inadequada, falta de acesso à saúde, falta de mobilidade, desemprego, crises existenciais causadas pela desigualdade racial e social. Que velhice terão esses jovens? Quando eu falo de idosidade, não é só para mim, lógico que é. Porque eu quero um olhar especial. Eu quero que as políticas públicas já conquistadas para a idosidade sejam efetivadas. Mas eu quero para todos. A idosidade, ela intersecciona com todas as políticas públicas. Porque não é para nós que vamos morrer, óbvio, todo mundo vai. Mas é para vocês que vão ficar. Como é que vocês vão viver com essas políticas públicas que não olham para o idoso? Olhar para o idoso é olhar desde a criança. É criar condições de vida efetivas para um envelhecimento. Não é envelhecimento só, gente, não. É para o direito de envelhecer. Talvez essa geração que a gente diz que vai estar viva, velha, não tenha o direito de envelhecer. Lene, e muitos já não estão tendo esse direito, né? Porque estava olhando um outro dado, porque eu gosto de refletir sobre esse tema das várias gerações e o cuidado que a gente deve ter enquanto comunidade. O Brasil, na juventude, uma juventude gigante, a maioria dos jovens brasileiros são negros. Sim. Mas a minoria dos idosos são negros. Então, algo acontece entre a juventude e a idosidade. Essa transição não acontece com a gente morre antes. Na quarentena, teve umas observações tipo assim: é bom que os idosos morram para aumentar, para diminuir o déficit previdenciário. É o que está acontecendo. Morremos antes de aposentar. Não temos direito ao benefício previdenciário. Por que morremos? Porque não tem cuidado, não tem política pública, não tem olhar para as comorbidades. Morremos de maneiras múltiplas por causa do descaso. E da ausência, né? Da ausência de políticas públicas. Então, pensar a idosidade é pensar todas as políticas públicas, né? Exatamente. Porque o idoso tem direito a lazer, à saúde, a transporte de qualidade, a se sentir parte da cidade, né? A Que ele mobilidade. construiu. A prazer. Ao prazer também. A cultura e a arte. Cultura, arte, alegria. E poder desfrutar um pouquinho do tempo livre depois de ter trabalhado a vida toda, né? A gente fica vendo o Sampa Prev, professores que contribuíram a vida toda, e aí tiveram sua aposentadoria confiscada. Gente, aconteceu isso no funcionalismo estadual por 1 ano e meio. Sabe o que é você pagar R$ 800
por mês, depois de idoso, sem estar trabalhando, porque quando a gente deixa de trabalhar, nós perdemos alguns benefícios. Vale transporte, alimentação. Então, já perdemos um percentual. Além de perder isso, nós pagamos mais ou menos R$ 800 por mês para essa previdência. Sem explicação, né? Sem exercer as benesses desse investimento. Caiu como a liminar, né? Espero que caia na Samprev também. Estamos lutando para isso. Porque... O Boulos disse que nós vamos revogar com o Boulos. Não, nós vamos mesmo. Se ele falou, nós vamos. Lene, um dos capítulos do seu livro é Sigo Te Seguindo, Lélia. Lélia Gonzalez foi uma griot nossa, hoje está, né, nossa ancestral. E eu queria, assim, saber, né, você que conviveu com a Lélia, foi amiga dela, qual foi um dos principais legados que a Lélia deixou para a reflexão sobre a política pública das mulheres e o que teria acontecido, na sua opinião, se Lélia Gonzalez tivesse sido eleita? Nossa, que pergunta difícil. Eu vou citar uma frase da Lélia que eu cito nesse conto, Sigo Te Seguindo, Lélia. O racismo se constitui como a sintomática que caracteriza a neurose cultural brasileira e sua articulação com o sexismo produz efeitos violentos sobre a mulher negra. Ela escreveu isso saiu no livro Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, 1984. Essa frase, ela especifica como a Lélia teria hoje essa visão da idosidade. Porque ela nos fez questionar esse status rançoso, sexista do colonialismo, que, no caso da mulher negra idosa, ele se reflete na linha do tempo desde a infância. A desigualdade social que a Lélia dizia, que coloca as mulheres negras em posição de subalternidade, né? Então, a princípio, vistas para trabalho doméstico exclusivo, como no período escravocrata. Depois, supersexualizando. É outra função dada para a mulher negra, que a Lélia coloca nessa frase. Então, se Lélia estivesse viva, com certeza ela estaria questionando esse papel e o que significa isso para a mulher negra idosa. E ela não está viva, mas ela nos inspira. Esse texto foi feito em cima desses conceitos. Porque esses conceitos da Lélia embasam a nossa insubordinação. Eu não me vejo como corpo descartável, mas eu não me vejo como subalterna, porque eu sou instigada pelas palavras da Lélia a transmutar isso para minhas irmãs. E se a Lélia tivesse sido eleita? Olha, não só a Lélia, né? Mas vamos falar de Lélia, vou falar da Benê também. A Lélia era chamada na Constituinte de metralhadora giratória. Você imagina por quê? Então, só por essa frase a gente já pode prever o que seria se ela tivesse sido eleita. Porque as pessoas que estavam nesse trabalho pré-constituinte falavam que quando ela abria a boca, era como uma metralhadora de informação, de instigação. Então, se ela nós não podemos dizer se ela tivesse sido eleita simplesmente. A Constituição é trabalho dela também. E o MNU, eu costumo dizer que o MNU é um celeiro de ideias das transformações raciais do país. E todas as conquistas que foram feitas pelos parlamentares negros saírem do MNU. Então, a Lélia, se tivesse sido eleita, estaria dentre essas, né? E a base que a Lélia deu para os parlamentares negros lutarem as nossas demandas é como se ela tivesse sido eleita. Benê. A Benê teve um projeto de planejamento familiar que foi elaborado à base de um documento do MNU, das mulheres negras do MNU em 1980, na época do Maluf,
quando ele delegou o poder de esterilizar mulheres negras na Assembleia Legislativa, era um assessor chamado Benedito Pio, tem que ser dito o nome, sim. E nós, mulheres negras, fizemos uma carta, entregamos para a Assembleia, denunciando esse projeto de esterilização. Bom, anos depois, saiu a Lei de Planejamento Familiar, feita pela Benê, pela atrevida Benê. Então, nós só temos conquistas com as mulheres negras. E nós só teremos conquistas com você. Porque você leva as nossas demandas. É você que nos leva o nosso desejo, a nossa intensidade na luta. Porque é para você que vai ficar. Então, nós temos certeza que você representa esse legado de Lélia, o legado de Luísa Bairros também, que também embasou as questões raciais em relação à mulher negra, e o nosso. Nós temos certeza que essa Tâmara vai surgir, vai frutificar e vai surgir outras.